A igreja nos apresenta hoje a cura de um surdo mudo. Um relato muito simples, mas muito significativo. Tudo que Jesus fez muito bem, sabemos disso. E em cada ato de Jesus, em cada palavra, tem não só aquela situação do momento que nos narra o Evangelho, mas há todo um simbolismo também, conforme nos atestam os santos padres, dando as devidas interpretações para cada passagem. E não fica diferente nessa cura do surdo mudo. E nós encontramos alguns pontos que iluminam a nossa vida cristã e nos encaminham para a vida eterna. Em primeiro lugar, vemos aí um surdo mudo e Jesus que se aproxima dele e o retira da multidão, afastando um pouco ao silêncio. O que significa isto? Quem é este surdo mudo? Nós sabemos que o surdo mudo, aí alguns autores dizem que ele era tartamudo ou não falava direito, mas o fato é que surdo ele era. E o surdo mudo simboliza aí aquele homem que se fecha em si mesmo, que é incapaz de ouvir e incapaz de se comunicar corretamente. Isso não só do ponto de vista físico, mas há muitos surdos mudos que são fechados em si mesmos pelo seu orgulho, pela sua vaidade, e são incapazes de ouvir. E quando falam, não falam corretamente porque falam impondo suas posições, suas opiniões, como se ele fosse o suprassumo de toda a verdade. Não está aberto a escutar. E se a pessoa não está aberta a escutar, não vai escutar a Deus. Porque Deus fala de diversas formas. Deus fala através da sua palavra, nos fala através da igreja, nos fala através dos acontecimentos. E nesse rol dos acontecimentos, Deus tem um leque de modos de como nos fala. Nos fala através de uma pessoa que vem nos dar um conselho ou nos falar alguma coisa, que nos fala através de uma criança. Enfim, Deus tem inúmeras formas de nos falar, nos chamando a atenção para nossas atitudes, para as nossas situações, para coisas que precisamos resolver em nossa vida, atitudes que devemos tomar para com outras pessoas. Deus então tem um diverso modo de falar, como diz a Sagrada Escritura, de diversos modos Deus falou à humanidade e por último nos falou através de seu Filho. E se nós queremos realmente ouvir a voz de Deus, para escutar corretamente, para depois falarmos corretamente, nós precisamos de uma virtude que é base de todas as virtudes, que é a virtude da humildade. E é a virtude mais difícil, porque está como que incrustada em nós, está nas nossas veias o orgulho. O pecado do demônio foi o pecado de orgulho, por isso ele foi expulso do céu. E o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi principalmente um pecado de orgulho que os levou à desobediência. De modo que há em nós sempre este veneno inoculado, que é o orgulho. E temos que lutar contra ele todos os dias. E a melhor maneira de lutar contra o orgulho é procurar se conhecer. Santa Catarina de Sena ouve de Jesus isto. Quando Jesus fala da humildade para ela, fala que no processo de santidade precisamos da humildade. E para alcançarmos a humildade, temos que parar um pouco e nos conhecer. Quem sou eu? Como eu sou? Como eu ajo? As minhas atitudes revelam quem eu sou diante de mim, diante de Deus, diante do próximo. Muita gente vive 20, 30, 40, 60, 80 anos e ainda não se conhece. E é preciso buscar se conhecer.
Porque a partir daí, tomando consciência de quem eu sou, eu vou me abrir para escutar a voz de Deus, que se aproxima sempre de mim, que sempre toma a iniciativa de me mostrar as coisas. E muitas vezes Deus nos sacode com tantas coisas que acontecem em nossas vidas, e nós nos fechamos, ficamos surdos. E porque ficamos surdos, humanamente pensando, falamos demais, mas falamos mal, como aquele homem tartamudo, não falava corretamente. Então, o primeiro ponto que gostaria de meditar com vocês é exatamente este. E perguntar: será que você se conhece? E tomando consciência de quem você é, você tem humildade de reconhecer as suas mazelas? Já procurou meios para corrigi-las? Quem sou eu? E o que é que eu devo fazer para estar mais unido a nosso Senhor? Para que eu possa ouvir nosso Senhor. E Deus vem a nós. E Deus não nos salva de longe. Jesus vai àquele homem e o leva um pouco fora da multidão, porque Deus vai falar aí no silêncio, não no bulício do mundo, que nos distrai muitas vezes, mas Ele fala no silêncio. E nos faz ouvir a sua palavra, para que nós podemos falar também, para que nós não nos fechemos em nós mesmos, e em atitudes possamos no dia a dia viver aquilo que ouvimos dele. É interessante, quando Jesus fala da correção fraterna, ele diz: se não quiser ouvir, leva outro. E não quiser ouvir, leva duas testemunhas. Se não quiser ouvir, leva a igreja. E se não quiser ouvir a igreja, seja tratado, seja expulso, tratado como um publicano, um gentio. Sempre a necessidade de ouvir. Mas nós não sabemos ouvir, ou ouvimos só aquilo que nos interessa. Temos a espécie de audição seletiva. Então é preciso pedir a nosso Senhor que abra realmente os nossos ouvidos. Aí vamos ao segundo ponto da nossa meditação, que é: Jesus toca na língua daquele homem, e toca, vai lá e põe o dedo lá dentro do ouvido. Olha para o céu, é interessante isso, olha para o céu e suspira, mostra a sua compaixão, mas mostra ali também que vai dar o seu espírito para aquele homem. E diz: éfata, isto é, abre-te. Essa palavra de Jesus é uma palavra criadora, éfata, ou éfata. Imediatamente o homem começou a ouvir e a falar corretamente. E é tão importante este gesto de Jesus, que a igreja em todos os batismos repete isto. O padre vai lá, toca com a saliva o dedo, depois vai, toca no ouvido da criança ou do catecúmeno e diz: éfata, isto é, abre-te. É preciso que se abra para a palavra de Deus. E essa é a primeira abertura que nós devemos ter. O que é que nos guia neste mundo, senão a palavra de Deus? O que é que deve nos iluminar na nossa caminhada, nas nossas atitudes com o nosso próximo e para conosco, senão a palavra de Deus? Sempre a palavra de Deus. Meditamos a palavra de Deus sempre. O que fazemos na palavra de Deus? É claro que nós estudamos tantas coisas, lemos livros de espiritualidade, de teologia, né? Isso é muito importante, o catecismo, temos que estudar, conhecer, mas a base de tudo isso para nós está na palavra de Deus, juntamente com a tradição que a igreja nos traz. Mas temos que ter um contato maior com a palavra de Deus. Não a moda dos protestantes, ou daquelas pessoas que pegam, abrem a Bíblia
ao léu e vou ver o que Deus vai falar comigo agora, como se fosse uma coisa mágica. Não. Mas pegar a palavra de Deus, sobretudo os evangelhos, e ler, e meditar, e aplicar à vida. Nós devemos ter dentro de nós, bem gravadas, todas as frases de Jesus, todas as palavras de Jesus, tudo aquilo que Jesus quer de nós. A nossa religião, a nossa fé, é a fé na pessoa dele. Se eu tenho a fé na pessoa dele, ele que muda a minha vida, que transforma, que faz com que eu seja autenticamente cristão e católico, eu tenho que ouvi-lo. E as suas palavras têm que estar em meu coração, têm que arder em meu coração. Como os discípulos de Emaús, que disseram entre si, não ardia em nosso coração quando ele nos falava a palavra de Deus. Infelizmente, houve nos últimos tempos uma tendência a achar que o católico que vai para a palavra de Deus está se protestantizando. Muito pelo contrário, o protestantismo usa mal a palavra de Deus com o chamado livre-exame. Cada um interpreta a sua forma, mas nós não. A palavra de Deus para nós é alimento, é luz, ela nos conduz. Então por que você não pega o evangelho e lê? Não lê direto, mas lê cada dia um pedaço. O que é que o Senhor está me dizendo nessa palavra? Lê, medita essa palavra. Em que essa palavra se aplica à minha vida? Reza com esta palavra. Pegue aquele assunto e aquelas palavras, comece a conversar com Deus sobre aquele assunto. Depois contempla aquilo que você rezou, ou contempla aquela cena, ou contempla aquela palavra, aquilo que Jesus fez, ensinou, aquele gesto, aquela atitude, e contempla, e depois viva essa palavra. Alimente-se sempre com esta palavra. Alimente-se. Éfeta, isto é, abre-te. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus no batismo. Éfeta, isto é, abre-te. Há tanto barulho no mundo e há tantas palavras no mundo que nos desviam do caminho de Deus. E que compromisso eu tenho com o nosso Senhor de ouvi-lo sempre. E aquilo vai falar em meu coração, vai me mover para a vida, porque juntamente com a palavra de Deus, escutada ou lida, como eu estou falando aqui, com reta intenção, com o desejo de fazer a vontade de Deus, com amor, é o amor que vem a nós, é o amor que se mostra a nós, o amor que se comunica conosco. É claro que essa palavra vem com a graça, e com a graça de Deus nós vamos agir. Vamos então ter mais compromisso com aquilo que Deus fez e nos ensinou e nos foi transmitido e cuidado pela igreja durante tantos anos até hoje. Um terceiro ponto, falando mais especificamente do milagre, o venerável São Beda comenta este evangelho dizendo: a surdez e a dificuldade de falar do homem representam também a ignorância e a incapacidade de proclamar a fé. O Senhor toca os ouvidos para abrir o homem à escuta, e com a saliva toca a língua para lhe dar a palavra. O olhar ao céu indica que todo dom vem do alto, e o suspiro manifesta a compaixão do Salvador. E tendo ouvido a nosso Senhor, é preciso colocar em prática. Uma vez uma mulher do meio da multidão gritou a Jesus: bem-aventurado o ventre que te trouxe.
e os seios que te amamentaram. E Jesus disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Colocar em prática essa palavra na nossa vida com Deus, na nossa vida com o próximo e na nossa vida conosco. Assim nós transformamos o mundo. Eu não vou transformar o mundo subindo num pódio e gritando. Não. Mas eu vou transformar o mundo pelas minhas atitudes. Naquilo que eu posso, com a graça de Deus. Nós conhecemos aqui no Brasil uma freirinha muito frágil. No tempo de seminário falavam muito dela, do meu seminário. Pequenininha, magrinha, mas essa mulher transformou uma cidade de Salvador, na Bahia, a Dulce dos pobres. A gente se admirava no seminário porque ela era muito doente e tinha uma pneumonia, um problema pulmonar que nunca se acabava. A vida dela era um verdadeiro milagre. E ela foi essa que ouviu a palavra de Deus e saiu nas ruas, encontrando em primeiro lugar as pessoas doentes. E ela ia curar as feridas, queria fazer curativos, levava comida, e ia aos pobres, mais rejeitados, ia lá. Mas na sua simplicidade, irmão Dulce falava pouco, não falava quase nada. Falava baixinho, a gente quase não escutava. Sempre andava meio cabeça baixa, assim, porque eu meio corcunda, né? E tinha que prestar atenção no que ela falava. Mas era uma mulher forte, decidida, não tinha medo das perseguições, não tinha medo dos maus tratos. Conta-se que certa vez ela foi pedir uma ajuda para os pobres e pediu a um senhor, e o senhor cuspiu na cara dela. Ela disse: uma vez esmola para os meus pobres. Ele cuspiu na cara dela. Ela limpou e disse: muito bem, para mim o seu Deus já a esmola, mas por favor me dá esmola para os meus pobres. Ah, meu Deus, como temos que aprender com os santos, né? Será que faríamos isso? Ou sairíamos gritando, empurrando, xingando, ou coisas do tipo? Ou indo para a internet, fizeram isso comigo? Que hoje tudo é internet, para se vitimizar. E ela transformou. De um galinheiro do convento, transformou numa enfermaria. E levava os pobres para lá. E depois dessa enfermaria, fizeram outra coisa maior, mudaram para um outro espaço, e hoje tem um grande hospital. Quem vai a Salvador, indo para a igreja do Bonfim, vai ver lá o hospital, né, da irmã Dulce. Simples, colocou a palavra de Deus em prática. Mas isso pode ser também conosco. Nós temos um casal aqui do Rio de Janeiro que está com adiantado processo de beatificação. A gente vai, se Deus quiser, fazer propaganda deles. Casal simples, tinha uma fazenda no interior, deu liberdade aos escravos para todos e cuidava a todos como filhos. Depois morreu o homem, ela ficou e cuidou. Na sua simplicidade, tinha bastante dinheiro e usou para cuidar, para o bem comum, né? E assim tantos e tantos outros. Me lembro lá do Frei Damião, estou falando só gente nova, né? Frei Damião, lá no Nordeste. O que ele fazia? Arrastando multidões. Pregava, falava difícil, porque ele falava muito baixinho, a voz assim, não era a voz das mais bonitas, mas ele falava, a multidão ia, né? E confessava e celebrava. Pronto. Quando se sabia que Frei Damião vinha, a cidade fechava. Era assim. Ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Isso para cada um de nós. Mas se nós não tivermos humildade, é tudo falso.
Se nós não reconhecemos que nós somos um lixo, nós não somos nada. Se nós não reconhecemos isto, como diz São Paulo, nós teremos apenas uma fé superficial. Somente isso. Então, com humildade, nós ouviremos esta palavra de Deus, colocaremos em prática, essa surdez acabará e daremos testemunho da nossa fé. Quem tem a vocação de falar, de explicar, de ensinar falando, muito bem, com humildade, com caridade, sabendo ouvir, e temos que aprender a ouvir também. Ouvir também, Jesus curou aí o ouvido, e nós muitas vezes ouvimos bem, mas não sabemos ouvir, e curou depois a língua. Outros vão fazer como a irmã Dulce, e vai para lá, para cá. E quanto bem nós podemos fazer. É assim que ocorre o reinado social de Cristo. Não é por decreto, embora seja importante um decreto, mas é na vida do dia a dia, com as nossas atitudes diante da palavra de Deus, colocando em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.